sejam bem-vindos à segunda aula de pintura em tela infantil. Hoje a gente vai começar com a nossa aula propriamente dita, né? Como eu falei no vídeo passado, eu queria fazer um exercício de cores primárias. Então, hoje a gente ainda não vai usar a tela, mas nós vamos usar as tintas. Eu vou pegar essas três tintas, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Vou pegar um papel sulfite mesmo. Por mais que não seja adequado, porque é uma tinta num papel fino, né? Não tem problema, é só um exercício para vocês verem como que funciona a mistura de cor, como que a gente transforma as cores primárias em cores secundárias e terciárias. É só um exercício, tá bom? Como é um curso bem mais prático, não tem praticamente nada de teoria, eu não vou me aprofundar nisso, eu só quero fazer o exercício para vocês verem como que funciona a mistura de cores. Mas, quando a gente fala sobre cores, quando a gente começa a estudar cores, a gente fala sobre o círculo cromático, que é um círculo onde a gente consegue identificar as cores primárias, secundárias e terciárias e as complementares. As complementares a cor que fica oposta à outra dentro desse círculo. Essa tinta aqui, ela não é acrílica, tá? Ela é chamada de tinta aquarela. Ela é aguadinha, tá vendo? Mas isso daqui é praticamente o círculo das cores. A gente consegue identificar as cores primárias, que é o azul, essa primária que é o vermelho e essa primária que é o amarelo. As secundárias que a gente vai fazer, que é a mistura do azul, é a mistura de duas primárias. Então, a mistura do azul e a mistura do vermelho dá o roxo violeta. A mistura do amarelo com a mistura do azul dá o verde. A mistura do amarelo com o vermelho dá o laranja. Então, o roxo, o verde e o laranja são cores secundárias, porque são misturas de duas cores primárias. Quando a gente mistura uma cor secundária com uma cor primária, a gente tem as cores terciárias. Então, se eu pegar o amarelo, que é primário, misturar com o verde, que é secundário, vai dar uma terciária, que é um verde amarelado. Se eu pegar o verde, que é secundário, e o azul, que é primário, vai dar uma terciária, que é um verde azulado. Aí assim com o resto também. Eu acho que só falando, fica meio chato de entender, fica meio complicado de entender. Mas eu vou fazer aqui no papel, não vou fazer esse círculo, nada, eu só vou fazer a mistura, eu vou colocar as cores primárias, a gente vai fazer a mistura, colocar as secundárias para vocês verem como que funciona, tá? A prática vai ser mais fácil, tá bom? Então, eu só vou usar essas três cores, mais nenhuma cor. Azul, amarelo e vermelho, porque são as cores primárias, tá bom? Eu vou colocar aqui, primeiro que tudo, eu vou colocar minhas primárias, minhas cores primárias. Vou colocar isso aqui de tinta, tirei um pouco ali. E vou limpar muito bem meu pincel. Já fecho a minha tinta para ela não secar. Eu vou pegar um pratinho agora para poder fazer uma mistura dessas cores. Então, primeiro eu vou misturar o amarelo com o azul, que vai dar o verde. Depois eu vou misturar o amarelo com o vermelho, que dá o laranja. E depois eu vou misturar o azul com o vermelho, que dá o roxo. Quem não tiver um pratinho, tal, pode até ser uma tampinha de plástico, tá? Então, eu vou pegar um pouco desse azul e misturar com esse meu amarelo. E eu vejo que tonalidade de verde ele vai ficar. Se ele ficar
para mim, se ele ficar muito escuro, aí eu ponho um pouco mais de amarelo para dar uma clareada. Vocês não se preocupem, o meu verde não vai ficar igual ao verde que vocês fizerem, tá bom? Eu quero fazer um verde mais amarelado agora, então eu vou colocar mais amarelo nessa minha mistura. Agora, vou fazer o meu verde azulado. Vou pegar, então, mais azul e colocar nessa mistura. Agora, a gente vai fazer com todas as outras cores. A gente vai fazer com o amarelo e o vermelho para fazer o laranja, o azul e o vermelho para fazer o roxo. Lembrem sempre de limpar o pincel, porque se você coloca o pincel sujo da outra cor da tinta aqui, sujo de amarelo aqui no vermelho, já vai alterar a cor original que veio no potinho. Já que eu tô aqui com vermelho, eu vou colocar já o vermelho vou colocar mais vermelho para fazer o laranja mais escuro, mais avermelhado. Esse laranja aqui, inclusive, tá até bem avermelhado, né? Agora que eu vi, aqui no potinho não tá tanto, no pratinho. Tá mais claro. Mas tudo bem. Como eu falei, a gente tá fazendo a olho aqui, sem medir, sem nada. Com laranja bem mais puxado pro vermelho, tá praticamente vermelho. Agora eu vou pegar, como tá muito escuro, eu vou pegar bastante amarelo, porque eu quero que fique mais claro. Como é uma cor que a gente tá fazendo, a gente tá criando, ela não vai ficar uma cor que a gente vê comprada, né? Que é aquele roxo bem característico, aquele laranja bem característico, ou aquele verde. A gente tá misturando, então tem o tanto que a gente põe. Por exemplo, eu tô achando muito avermelhado, eu vou botar um pouco mais de azul nesse daqui. Aí eu vou fazer agora ele mais azulado e depois mais avermelhado. Para relembrar, as nossas primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho, a secundária, que é a mistura do azul com o amarelo, que é o verde. Aqui a gente tem a terciária, que é a mistura desse verde com esse amarelo, e essa terciária, que é a mistura desse verde com esse azul. O laranja é a mesma coisa, o laranja é o amarelo com o vermelho, esse laranja. Aí a gente tem essa terciária, que é o laranja amarelado, que é a mistura desse laranja com o amarelo. E esse outro laranja avermelhado, que é a mistura desse laranja com o vermelho. E aqui o roxo é a mesma coisa. A mistura do azul com o vermelho. Aí a mistura desse roxo com o azul, para dar esse roxo terciário, esse roxo azulado. E a mistura desse roxo com o vermelho para dar esse terciário, que é um vermelho, aliás, um roxo avermelhado. Então, para finalizar, eu quero relembrar que depende muito
do pigmento que a gente usa, da tinta, da marca que a gente usa e da quantidade de tinta que a gente usa também, e é isso eu acho, na minha opinião, eu acho que é o principal. Na teoria, para a gente formar um verde, uma cor secundária verde, que é a cor verde, que é a verde 100%, a gente tem que pegar 50% de amarelo e 50% de azul e misturar. Só que isso teoricamente falando, porque quando a gente vai fazer na prática com tinta, o amarelo é muito mais claro que o azul. O azul tem mais pigmento, não é nem que tem mais pigmento, mas o pigmento dele é mais escuro. Então, eu mostrei para vocês, eu coloquei só um pouco de azul. Então, eu coloquei mais amarelo, menos azul, para poder dar o verde que eu achei suficiente para ser o meu verde secundário, o meu verde 100%. O meu verde, o meu laranja, o meu roxo não vai ser parecido com o que vocês vão fazer aí, tá? O exercício de hoje foi esse, para treinar mesmo a mistura de cores. E não se esqueçam, não vai ficar uma cor idêntica à cor que a gente vê no potinho quando a gente compra. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijos!